Caros amigos, é sempre com grande alegria que nós nos reencontramos hoje nessa nova forma, que é a forma digital, né, desse relacionamento. De até num estudo nós comentávamos sobre isso, né? A importância de nós vermos esse estudo, né? Mais ou menos sempre na mesma hora, todo mundo junto, porque é a nossa ligação com a nossa casa. Quando a gente faz esse estudo, naquele horário pré-determinado, mesmo dessa forma, nós estamos diretamente ligados à nossa casa, porque lembramos dela, porque oramos todos juntos, no início e no fim dos nossos trabalhos. Então, isso é sempre muito importante para todos nós fazermos, né, esse encontro, porque ele nos auxilia muito. E nós estamos passando por esse momento agora muito importante para todos nós. Às vezes, as pessoas não acreditam nisso, né? Mas nós, espíritas, com o conhecimento que a doutrina nos traz, né, nós vemos perfeitamente que este é um momento ímpar nas nossas vidas. Tá? Nós deveríamos agradecer sempre estarmos reencarnados nesse momento. Por quê? Estamos tendo uma grande oportunidade de estudar, de aprender na prática tudo aquilo que a doutrina coloca para nós. Vendo o dia a dia, observando o noticiário, pegando o noticiário, levando até o Livro dos Espíritos, os livros da codificação, os livros complementares, né, como André Luiz e Joana de Ângeles. Então, isso tudo traz para nós uma quantidade imensa de informações que nós temos que utilizar. E a utilização é exatamente nessa prática, né, de ver aquilo que está acontecendo à luz da doutrina espírita. Certo? O primeiro ponto nosso. O segundo ponto que nós temos que tirar exatamente desse primeiro, desse aprendizado, dessa comprovação prática de tudo isso, é o quê? Nós levarmos esse conhecimento às outras pessoas. É fundamental isso. Olha só a nossa volta. Quantos estão desencarnando por causa da Covid? Quantos estão desencarnando pelas formas naturais com que sempre desencarnaram? Olha a quantidade imensa de pessoas que estão sendo atingidas. Mas olha a quantidade imensa de familiares que não estavam, muitas das vezes, preparados para tudo isso. E aí entra o nosso papel, conversar, explicar, acalmar, né, pacificar as pessoas, né, em função desses ensinamentos todos que nós estamos tendo. Né? Porque a vida não parou. Né? Nós continuamos olhando aí, a violência continua a mesma, né, aí em cima de todos aqueles que estão em comunidades ou mesmo nas ruas e tal, a violência continua exatamente a mesma. A predominância hoje de noticiário é em cima da pandemia, né? Mas em cima da própria pandemia, nós temos que ver, né, quantas pessoas estão nem podendo, vamos dizer assim, fazer aquela despedida cerimonial que se fazia até algum tempo atrás. Né? Então, chego e duas, três pessoas somente presentes a um velório, a um sepultamento. Então, essas pessoas não estão preparadas para a morte, né? Não estão preparadas para aquilo que acontece à sua volta. Tá? Por quê? Não tem esse conhecimento que nós temos, que a morte não existe, que tudo o que está acontecendo tem um fim, né? Tem um fim útil, porque nada é feito que não seja, que não tenha uma finalidade. Deus não faz nada ou não permite que se faça absolutamente nada que não tenha uma finalidade. Então, nós aprendemos isso. Né? O acaso não existe, aprendemos também. Então, todas essas coisas nós já conhecemos. Então, não custa levar esses ensinamentos aos outros. Né? Vamos botar lá uma frase, uma palavra de carinho, vamos botar assim
algum texto pequeno que seja dentro do nosso WhatsApp, dentro de todas as mídias que nós usamos, vamos colocar cada uma dessas coisas aí, e o alcance é muito grande, né? Volto a dizer também uma outra coisa importantíssima para nós hoje, né? As chamadas de vídeo pelo WhatsApp. Como isso é importante, como isso faz bem para as pessoas que quando recebem essa chamada, porque está todo mundo preso dentro de casa, sem ver ninguém. Tá? E meia dúzia de palavras, ou mesmo uma gravação de voz, não é a mesma coisa de que você vê a pessoa ali na sua frente. Isso que é importante. Então, vamos fazer isso. Vamos ligar para as pessoas, levar essa alegria às pessoas, nem que seja por 1, 2 minutos, 3 minutos de ligação, mas, olha, nós vamos ver que resultado fantástico que vai aparecer para todos nós, exatamente dessa atitude nossa de levar a nossa fisionomia e ver a fisionomia dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Né? Vamos fazer isso. É muito importante, nesse momento, levar essa alegria. Né? Então, por isso, é importante estudarmos a doutrina espírita sempre. É importante esse encontro nosso, né, em função, mesmo que seja, né, das mídias que nós estamos usando hoje, ele é importante, porque, nesse momento, todos nós estamos unidos, todos nós estamos ligados àquele estudo que está sendo feito. Então, estamos todos vibrando na mesma sintonia, no mesmo diapasão ali, nós estamos fazendo essa vibração. E a espiritualidade amiga vai utilizar tudo isso. Né? Quando, nesse encontro nosso, essa nossa vibração ali, quando estamos vendo um estudo, tá? A espiritualidade amiga utiliza isso nesse momento, né, por causa dessa sintonia. Não esqueçamos que lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ditado através do Divaldo, né, existe uma advertência de Bezerra de Menezes muito interessante, quando ele diz assim: como é difícil encontrar um encarnado durante o dia, né, vibrando, orando, né? Ou seja, assim, essa vibração. E é exatamente essa vibração que as equipes socorristas, utilizam, tá, para o desprendimento total de um irmão que acabou de desencarnar ali, aqueles que estão presos, aquela cena, muitas das vezes, da violência ou da própria doença e tudo, e não percebem que já desencarnaram. Então, eles preferem utilizar as nossas vibrações, porque nós estamos encarnados, e eles, como ainda estão muito presos à matéria, eles também precisam de uma vibração grande ali dos desencarnados. É mais fácil para a espiritualidade transportar, separar do corpo físico aquele espírito com as nossas vibrações. Então, por isso, é importante tudo isso. Né? Já que não podemos estar dentro da casa espírita, vamos estar unidos nesse momento. Né? Vamos estar aí dentro, nessa comunhão de ideias, né? Nessa comunhão de aprendizado. Mas, como nos diz Emmanuel, né? A melhor coisa que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Só que ele continua e nos diz logo a seguir: e a melhor maneira de divulgar a doutrina espírita é exemplificando. Ou seja, é o nosso comportamento, é nós exemplificarmos a nossa maneira de ser, mantendo a calma, a serenidade, tendo sempre a palavra pronta ali para pacificar, acalmar, né, as dores das outras pessoas. Isso é que é exemplificar a doutrina espírita. Então, façamos tudo isso, que é muito importante. Né? No nosso estudo de hoje, nós estamos aqui na parte segunda de O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, né, é a infância, que é exatamente
dentro, esse capítulo 7º, é da volta do espírito à vida corporal. Na atualidade, esse capítulo inteiro, ele é muito importante para nós. Tá? Ele é muito importante, porque ele vai nos apresentar uma série de coisas, tá, a respeito do nosso retorno lá do mundo espiritual para reencarnarmos. Tá? E aí está a chave de tantos esclarecimentos que nós podemos ter em mãos para os nossos semelhantes. Né? Porque, certamente, mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós vai passar, vai ouvir, né, aquela pergunta assim: você que é espírita, como é que você explica tudo isso que está acontecendo? E aí, se nós não tivermos esses estudos, como é que nós vamos esclarecer aquela pessoa? Como é que nós vamos esclarecer quando nos perguntarem: pô, mas aquele ali escolheu morrer de morte violenta? Né? Como é que pode alguém escolher isso? Né? Como é que pode alguém escolher dessa doença terrível aí que está assolando a cada um de nós? Então, esse capítulo ele é muito importante, porque ele fala da escolha das provas, ele fala, né, dos prelúdios do nosso reencarne, e aí vai ser exatamente uma parte disso que nós vamos ver aqui, que ele chama de a infância. Né? Então, esse capítulo é muito importante hoje nós lermos com calma, estudarmos, pesquisarmos dentro dos outros livros, né, o complemento desses ensinamentos aqui. Né? No livro Religião dos Espíritos, que é um livro de Emmanuel, ele aborda uma série de perguntas que estão aqui dentro desse capítulo. Emmanuel explicando para nós. Então, quem tiver esse livro, procure ver lá as questões. Ele cita o número da questão. Então, veja lá as questões para melhorar o nosso conhecimento. Né? Então, nesse subtítulo, né, que nos cabe hoje aqui fazermos essa análise, é a infância. Na questão 379, Kardec perguntou aos espíritos: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Né? Por que isso? Né? Essa pergunta de Kardec é uma pergunta interessante. Né? Por que ele fez essa pergunta? Porque, simplesmente, nas outras religiões, tá, eles nos ensinam que o espírito é criado junto com o corpo. O espírito é criado junto com o corpo. Agora, como Kardec faz essa pergunta? Primeiro, certamente, com influência disso daí. Né? E segundo, porque para ele devia haver, assim, uma dúvida. Porque quando ele tomou conhecimento da doutrina espírita, através lá das mesas falantes ou mesas girantes, né, que ficavam lá pulando num pé para dar respostas, e aquele fenômeno disse: nós somos os seus antepassados que estamos de volta. Né? Então, estava ali. Né? Os mortos estavam ali falando com os vivos. Né? Mas e agora? Como é isso daí? Né? Porque a reencarnação era um princípio, assim, o entendimento dela era algo relativamente novo, até para ele mesmo. Né? Embora lá nas religiões muito mais antigas, né? No Antigo Egito, na Índia e tudo mais, já se falava disso, até mesmo no tempo de Jesus, que se falava em ressurreição, né? Mas não se entendia direito, ninguém sabia direito como era isso. Né? Tanto que lá Nicodemos, né, um doutor da lei, pergunta para Jesus: mas como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? E é isso que os espíritos vão nos aclarar aqui, vão nos mostrar o que acontece para um espírito reencarnar. Né? Então, lógico, essa pergunta é uma pergunta interessante. Né? Aquele espírito que está ali é tão desenvolvido quanto um adulto? Né? E os espíritos dizem: pode até ser mais desenvolvido, né,
se mais progrediu. Ora, isso mostra uma coisa, resolve um problema muito grande para todos nós, né? A gente vê aí. Vamos lá, se a gente for citar, quantos foram aqueles compositores de música clássica que já aos 5, 6, 7 anos, como Mozart, Beethoven, já dominavam com uma maestria impressionante e já faziam obras que até hoje nós nos deliciamos com todas elas, né? Então, como explicar isso? Como entender uma coisa dessa? Está aqui, né? Pode ser até muito mais desenvolvido. E hoje nós estamos vendo aí vários exemplos, né? Quantos são as crianças, por exemplo, lá no interior do Piauí, existe uma escola pública, né, lá, e olha, a quantidade de medalhas de concursos internacionais de matemática que eles estão ganhando é algo impressionante. Então, como explicar isso, né? Esse gosto e tudo mais. Então, são espíritos, às vezes, muito mais desenvolvidos. E agora, até mesmo aí, durante tudo isso que está acontecendo aí com essa pandemia, quantas crianças, né, estão dando exemplos assim de nós ficarmos, como se diz popularmente, de boca aberta, né? Olha só essa criança, como é que pode a criança pequenininha, às vezes, 3, 4, 5 anos, já dominando uma série de coisas. A facilidade que eles têm de dominar não só os videogames, nada disso, mas o próprio computador, o telefone celular. Olha a facilidade com que eles encaram isso. Isso mostra que é uma leva de espíritos já bem mais desenvolvidos. Né? Bem mais desenvolvidos. Então, quer dizer, isso pode acontecer. O espírito, desde pequenininho, pode ser realmente muito mais desenvolvido do que seus pais, muito mais inteligente do que seus pais. Gabriel Delane, num de seus livros, né, que é O Espiritismo perante a Ciência, ele nos dá um monte de exemplos desses, né? Quantas pessoas eram pais, vamos dizer assim, obtusos, né? Não tinham conhecimento, não tinham cultura, não tinham nada, e tiveram filhos brilhantes, né? E quantos foram aqueles, né, que cientistas e tudo mais, mentes brilhantes, e que os filhos eram verdadeiras nulidades. Então, isso mostra, primeiro, que somos espíritos independentes um do outro. Segundo, mostra também que cada um de nós tem um nível evolutivo. Por isso, os espíritos dizem que o espírito que está encarnado numa criança pode ser muito mais desenvolvido ou, às vezes, não, né? Agora, e eles complementam essa resposta dizendo o seguinte: apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. E realmente, imagina se um Einstein, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo, uma das mentes mais brilhantes que nós conhecemos da nossa atualidade recente, né? Então, imagina se ele, com 2, 3 anos de idade, ele não tinha ainda, né, físico, tá? Não tinha ainda um cérebro desenvolvido totalmente para que o espírito pudesse utilizar-se dele para se manifestar, para botar para fora isso, né? Então, a providência divina faz tudo certinho, ou seja, né, nós ficamos ali prisioneiros, entre aspas, né, dentro daquele corpo infantil, para o quê? Para recebermos, muitas das vezes, o carinho, o afeto, o desenvolvimento de novos valores morais junto de cada um de nós, tá? É aquele momento. E não conseguimos nos manifestar, por quê? Porque a nossa constituição física não permite. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos evoluindo, isso então vai se melhorando, ou seja, o espírito vai tomando mais posse do corpo. Os instrumentos à sua volta, ou seja, o seu próprio corpo, começa a oferecer a ele mais facilidade para que ele possa
desenvolver tudo isso, para que ele possa colocar em prática ou mesmo manifestar todo esse conhecimento que ele traz lá do seu passado. Então, por isso que os espíritos dizem, né, que o espírito vai trabalhar de acordo com o instrumento de que dispõe. Né? Então, é dessa forma. Então, quando ele é criança, ele pensa como criança, ele vai agir dentro dos folguedos de criança e tudo mais. Quando ele vai para a adolescência, ele já tem uma outra visão, ele já adquiriu um pouco mais de conhecimento, e aquele conhecimento que nós trazemos inato dentro de nós de existências anteriores começa também a aflorar. Então, nós vemos a mudança de comportamento, a mudança de sentimentos, a mudança de uma série de tipos de mudança quando nós vamos entrando ali na juventude, adolescência e tudo mais. Quando somos adultos, então, temos a plenitude do nosso corpo à nossa disposição. E aí, então, vamos trabalhar tudo isso. Né? Continuando, aí Kardec volta ainda dentro da pergunta, né? Porque ele faz uma pergunta e logo a seguir ele emenda a pergunta anterior numa nova pergunta. Ele diz assim, abstraindo o obstáculo da imperfeição, né? Porque os espíritos tinham dito, né? Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, ele já pegou o gancho nessa resposta e botou, abstraindo-se do obstáculo, ou seja, deixando de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à livre manifestação do espírito numa criancinha, aí ele pergunta, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Então, olha que coisa interessante, né? Os espíritos disseram para ele que o espírito vai se manifestar de acordo com o corpo que tem. Né? Então, enquanto ele é criança, ele está ali se manifestando como criança. Então, ele já pega isso daí e já faz uma outra pergunta. Ou seja, independente do corpo dele ser criança, o espírito que está ali dentro dele pensa como criança ou pensa como adulto? Né? Porque o espírito, vamos dizer assim, tem um cabedal muito grande de conhecimentos e de tudo. Então, ele quer saber. O corpo é pequenininho, tá? É imperfeito ainda. Mas e o espírito? Ele está ali dentro, pensando como criança ou pensando como adulto? Né? E vamos ver o que os espíritos vão responder a Kardec. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. Então, eles mostram o quê? Logo aqui nesse trechinho, né, ele vai dizendo, os órgãos não estão preparados para que o espírito pense como um adulto. Então, é mais, vamos dizer assim, uma barreira. O espírito ele vai trabalhar, vai obrar, né, como criança, porque o corpo é de criança. Mas o espírito não consegue, vamos dizer assim, raciocinar como um adulto. Por quê? Porque, como ele diz, os órgãos da inteligência ainda não estão totalmente desenvolvidos. Tá? Então, ele não tem, continua sendo uma barreira para o espírito, né? Aquele corpo ali. Ele, então, vai pensar exatamente o quê? Como criança. Tá? E os espíritos continuam. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência. Né? O corpo limita essa inteligência dele. E ela, vamos dizer assim, vai se liberando à medida em que você vai crescendo, à medida em que você vai evoluindo. Então, ele diz assim, este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação
produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que ele... em outra fase, os espíritos já mostraram, né, que todos nós, né, quando vamos reencarnar, no momento da fecundação, né, quando o espermatozoide penetra o óvulo, né, formando o ovo, é exatamente nesse momento que o espírito, por uma atração, é ligado àquele ovo. A partir desse momento, é como se ele levasse um choque. Tá? E ele começa, então, com o desenvolvimento daquele óvulo, que vai se tornar um feto, ele começa a diminuir a sua capacidade de visão, de pensamento. Ele começa a amortecer tudo isso, né? Como se ele estivesse, vamos dizer assim, entrando naquela sonolência para dormir. E é mais ou menos isso o que vai acontecer com cada um de nós. Vai dar aquela sonolência, o espírito vai ficando sonolento, e até que ele, vamos dizer assim, ele apaga. Né? Então, há a ligação grande daquela criança que vai nascer. A partir daí, então, né, a criança nasce, ele, vamos dizer assim, acorda. Mas ele acorda dentro de um corpo totalmente ainda limitado para ele, tá? Com certas dificuldades para ele ali. E aí, então, ele vai gradativamente, vai recuperando tudo isso. Por isso que ele diz aqui, só gradativamente se dissipa aquela perturbação que nós tivemos para reencarnar. Né? Então, isso vai lentamente se dissipando. Então, nós vamos lentamente aclarando. Olha que maravilha que é a natureza. Olha que maravilha que é a perfeição do nosso nascimento. Nada é feito aos saltos. Né? Tudo conosco é feito gradativamente. Veja, nós éramos espíritos, né? Somos espíritos, né? Mas estávamos lá no mundo espiritual, né? Adultos, senhores de nós mesmos, e vamos começar uma nova existência. Então, vejam, nós nos amortecemos, nos apagamos, vamos dizer assim, entramos numa nova existência, mas tudo é feito ali devagar, lento, para que nós nos acomodemos, para que nós não tenhamos um choque da entrada numa nova existência encarnados. Né? Então, essa que é a perfeição, né, da nossa infância, adolescência, juventude, até chegarmos à idade adulta. Tudo feito de uma maneira perfeita. Né? Como Deus é perfeito e nós somos uma criação dele. Né? Então, todo esse trabalho que nós executamos está aí exatamente para quê? Para que a gente vá despertando lentamente, vamos nos assenhorando do nosso corpo, vamos nos assenhorando dos nossos conhecimentos passados, né? Isso tudo de forma lenta, gradual, para que nós consigamos realmente não ter um choque. É isso que é importante nós entendermos nisso tudo aí. Agora, Kardec, né, ele até faz uma observação muito interessante aqui, quando diz assim, há um fato de observação que apoia a resposta dos espíritos, quando ele diz assim, né, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos, né? Ou seja, aquela perturbação que nós temos ao reencarnarmos. E ele diz assim, há um fato de observação que apoia essa resposta. Isso aqui é o comentário de Kardec. Né? Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos sonhos de um adulto. Tá? Quase sempre são pueris, o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Olha só que interessante, né? Esse comentário de Kardec. O que ele quer dizer?
apoiando tudo isso, né? O espírito, ele está ali, né? Submetido àquele corpo de criança, àquela vida de criança, né? Tolhido ainda, né? Com o seu passado totalmente apagado ali dentro dele. Então, ele está vivenciando uma vida de criança. Por isso, os sonhos deles são compatíveis com essa idade, ou seja, são compatíveis com o tempo de criança, né? Então, com aquele tempo ali de criança. Conforme ele vai desenvolvendo, né, e a mente vai aclarando, até os sonhos são diferentes, até os sonhos vão se modificando ao chegar. Hoje, nenhum de nós sonha coisa de criancinha, né? Nenhum de nós, porque já passou essa fase, né? Mas lá, veja que até os sonhos são compatíveis com aquela evolução que nós falávamos ainda há pouco, né? Com aquela coisa lenta ali que nós falávamos sobre o nosso período inicial na vida terrena. Então, até isso. Então, nada é feito para, vamos dizer assim, machucar a nós, espíritos, quando reencarnamos. Não. Nada é feito para que traga alguma turbulência à nossa entrada. Não. Tudo é devagarzinho, tranquilo, ali, para que nós tenhamos aquele preparo inicial, porque quando reencarnamos, esquecemos, inclusive, até do que nos comprometemos. Né? Lá nos comprometemos. Então, se eu entro na vida como criança, já pensando como um adulto, tá? Olha os temores que eu teria, já como criança. Quanto estrago seria feito na infância, né, se o espírito já pensasse como um adulto ali naquele momento, né? Porque viriam essas coisas que nós trazemos muitas das vezes dentro de nós, as nossas inseguranças, né? Os nossos erros, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade e tudo mais. Né? Quanto disso atrapalharia a caminhada daquele espírito? Né? Porque nós não podemos esquecer que até Emmanuel, lá no Consolador, ele nos fala muito isso. A infância é a preparação do espírito para o quê? Para aquilo que ele haverá de enfrentar lá na frente, né? Sejam provas, sejam expiações, seja o que for. Nós nos preparamos, nós voltamos, né, nessa volta ao mundo terreno, né? Nós ali ficamos debaixo do carinho das mães, da família, de tudo, daquele aprendizado. Isso tudo são, vamos dizer assim, forças que nós recebemos para poder caminharmos, para podermos ir em frente, né? Lá mais tarde. Né? E aí, quase terminando esse nosso estudo, Kardec pergunta: pela morte da criança, né, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Né? Ou seja, né, o espírito, nós somos espíritos, né, não somos criancinhas. Passamos por um tempo como crianças, mas não somos crianças. E aí, então, vem essa pergunta de Kardec. E aí, se a criança desencarna, né, como nós estamos vendo tantos aí desencarnando de forma violenta, ou mesmo por doença, ou seja o que for, né, quantas crianças nós estamos vendo aí desencarnando? Ela toma logo a feição de um adulto, né, e os espíritos dizem assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Mas eles acrescentam: entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, o espírito. E aí entra uma coisa que vai explicar, porque todo mundo, quando lê essa pergunta aqui, vai dizer assim: mas então como é que pode espírito de criança, né, às vezes aparece até nas reuniões mediúnicas,
espírito de criança. Nós vemos aí pelos livros psicografados, né, a quantidade enorme de crianças que existem na espiritualidade. A resposta, na realidade, está aqui, né, nessa resposta que os espíritos deram a Kardec. Por que a resposta está aqui? Que ele diz assim, ó, enquanto não exista nenhum laço entre o espírito e o corpo. Ora, nem sempre esse laço é aquele laço fluídico que nós temos, né, que nos liga ao corpo, e que aqueles que são apegados à matéria, eles também acabam ficando, muitas das vezes, um desencarne demorado, doloroso, né? Ali o espírito não se separa de imediato do seu corpo, né? Dos seus despojos ali, né? Então isso acontece. Tá? Não, mas ele, na realidade, o que ele fala aqui também podemos aplicar a uma outra coisa. A espiritualidade não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Então, muitas das vezes, o que acontece? O espírito, tá? Ele, ao desencarnar, tá? De uma forma inconsciente, ele continua apegado àquela forma de criança. Tá? Ele continua ali apegado. Tá? E vai levar, às vezes, um tempo enorme, como se estivesse sendo desenvolvido, porque ele fica... É uma coisa muito interessante, porque ele entra dentro vamos dizer, daquele personagem, né, que é a criança, que é, às vezes, o adolescente e tudo, e ele fica ali. Por quê? Porque lá no fundo dele, né, ele tem aquela intuição, aquele receio, né, aquela sensação, né, de que existe alguma coisa para frente. Vê que os espíritos disseram, ele não recobra a lucidez do passado, porque seria, muitas das vezes, um choque, né, para aquele espírito. Seria algo assim que haveria um desequilíbrio psíquico, né, dentro, né, junto àquele espírito. Então, quer dizer, ele não lembra desse passado. As coisas são graduais, né, gradativas, aliás. Então, o espírito, ele volta ao mundo espiritual e muitas vezes ele, exatamente com medo, vamos dizer assim, de enfrentar o futuro, ele, de uma forma inconsciente, ele se mantém dentro daquele formato, né? O seu perispírito continua refletindo o seu último corpo, a sua última encarnação. E a espiritualidade deixa que isso aconteça, porque ela não violenta ninguém no seu livre-arbítrio. É a escolha dele. Então, ele vai seguir aquele processo, vai continuar como se encarnado estivesse, né? Levando, desenvolvendo o seu corpo, entre aspas, né? Que é o seu perispírito, ele vai desenvolvendo até tomar a forma adulta. Outros, não. Assim que retornam ao mundo espiritual, tá? Eles percebem isso, né? E voltam a uma forma adulta, a forma talvez anterior, principalmente aqueles que desencarnam muito novinhos, bebê, né, ou crianças muito ainda de tenra idade, né? Isso aí acontece muito, né? O espírito, ao chegar na espiritualidade, ele recobra vamos dizer, aquele formato, né? Anterior, ou seja, ele consegue. Mas, mesmo assim, na grande maioria das vezes, ele vai levar um tempo ainda para tomar plena ciência do seu passado, plena ciência dos seus conhecimentos. Então, tudo se faz de forma suave, tá? Respeitando-se sempre, perdão, respeitando-se sempre o quê? O livre-arbítrio do espírito. Então, quer dizer, as crianças, essas todas que nós estamos vendo, desencarnando aí, de todos os tipos de formas, né? Nós vemos que muitos seguirão ainda lá na espiritualidade durante algum tempo,
né, na forma em que desencarnaram, tá? Outros mais evoluídos, certamente, conseguirão mais rapidamente se desvencilhar dessa forma e se ajustar a uma nova forma, tá? Isso vai acontecer. Então, cada caso é um caso, cada espírito é um espírito. Então, nós não podemos dizer que não existe regra dentro da doutrina espírita, né? Tudo pode acontecer. Então, nessa hora da reencarnação, pode ser o espírito mais evoluído do mundo, ele vai passar pelo período de infância, como todo mundo vai passar, com todas as limitações da infância. E, ao desencarnar, ele retornará ao mundo espiritual de acordo com tudo aquilo que ele angariou aqui e de acordo com a sua própria percepção, a sua própria evolução. Quanto mais nós evoluímos, né, aí volto lá no comecinho, quanto mais nós estudamos, mais nós aclaramos a nossa mente, mais nós temos uma visão mais ampla de tudo, e isso, então, facilitará para nós até o nosso próprio desencarne. Só depende de nós, né? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Que Jesus nos ilumine e abençoe hoje e sempre.